Lúcifer, anjo caído ou portador da luz? Bem-vindo ao canal Insights e Sinergia. Hoje vamos iniciar uma nova série de vídeos. Iremos debater personagens que povoam um mundo espiritual. Ressaltamos que nessa série haverá muitas controvérsias, esclarecimentos e dúvidas. Assim, indicamos esses vídeos para aqueles que possuem mentes mais abertas e conscientes de que muito dos dogmas e doutrinas são adaptações de outras histórias. Os motivos reais dessas adaptações perderam-se no tempo. Podemos pensar que foram as maneiras que cada civilização encontrou para passar uma mensagem. Podemos pensar que foi um modo de tornar uma mensagem sagrada. Ou ainda que essas histórias fossem implantadas em nosso subconsciente com a finalidade nefasta de nos aprisionar em dogmas equivocados, visando nos fazer esquecer o verdadeiro potencial do ser humano. Por fim, cada um é livre para tirar suas próprias conclusões. Nunca esqueçam o sagrado dever de questionar tudo, e não somente aceitar o que nos chega como verdade absoluta. Nesse primeiro episódio, iremos começar nossa viagem explorando um dos personagens mais controversos e enigmáticos da espiritualidade, Lúcifer. Quem realmente ele pode ser? Um anjo caído, um símbolo de rebeldia, ou talvez algo mais? Prepare-se para descobrir as muitas faces de Lúcifer e mergulhar numa história que vai além do mito. Na tradição cristã, Lúcifer é muitas vezes associado ao anjo caído, um ser celestial que se revoltou contra Deus e por isso foi expulso do céu. Mas qual a origem dessa história? Nos textos bíblicos, como o livro de Isaías 14:4, vemos o termo Lúcifer com menções a um astro da manhã, filho da alva ou ainda estrela da manhã. A passagem fala de alguém que caiu dos céus, mas originalmente se referia ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Com o tempo, essa imagem foi reinterpretada, e a figura de Lúcifer passou a simbolizar o anjo que desafia Deus. Quem realmente seria Lúcifer? Uma das denominações de Lúcifer era como o portador da luz. Mas há outro lado para essa história. O nome Lúcifer vem do latim lux, luz, e ferre, carregar. Literalmente, ele é aquele que traz a luz. Isso pode representar o conhecimento e a iluminação que Lúcifer poderia oferecer. Entretanto, há interpretações espirituais e esotéricas que enxergam Lúcifer não como um inimigo da humanidade, pois isso tende a contradizer a origem de seu nome. Pois, como inimigo da humanidade, traz como significado de seu nome a qualidade de trazer sabedoria. É curioso como o inimigo da humanidade pode permitir também que as pessoas busquem respostas por si mesmas. Ressaltamos ainda que a imagem de Lúcifer compartilha características com outras figuras lendárias. Em muitas culturas, há narrativas de personagens mitológicos que desafiaram o divino em favor da humanidade e ofertaram algo à humanidade. Prometeu, por exemplo, roubou o fogo dos deuses gregos para dar aos humanos. Como punição, Prometeu foi acorrentado a um rochedo no alto do Cáucaso, onde uma águia devorava o seu fígado todos os dias. Assim como Lúcifer, ele foi castigado por desafiar o divino. Essas figuras podem representar um preço a ser pago pela busca do conhecimento e pelo poder. Seria Lúcifer então uma figura que simboliza a liberdade e a busca por verdade, apesar das consequências? Atualmente Lúcifer é retratado de várias formas na cultura pop. Há séries, livros e filmes que o retratam ora como um vilão, ora como um anti-herói. Como alguém que busca redenção ou que simplesmente desafia o sistema. Mas por que essa imagem de Lúcifer continua a atrair tanto interesse? Talvez porque ele represente nossa própria luta interna, o desejo de liberdade, de questionar, de aprender por conta própria. Ele vai de encontro ao que nos foi ensinado a aceitar como verdade. Qual o verdadeiro significado de Lúcifer? Quem ele é? Talvez ele não seja apenas o vilão ou o portador de luz, mas uma figura que espelha a complexidade humana, nossa capacidade de questionar, de buscar além do que está na superfície. O que podemos aprender com a metáfora de Lúcifer é que buscar o conhecimento e entender nossa própria espiritualidade são jornadas que exigem coragem e liberdade. Independentemente da interpretação, Lúcifer nos ensina algo valioso, a importância de conhecer a si mesmo e de questionar. Quero compartilhar uma perspectiva que talvez contrarie o que muitos de nós aprendemos sobre Lúcifer. Ao invés de vê-lo como instigador de uma rebelião celestial,
pode-se encará-lo como um símbolo. Uma metáfora mal compreendida que, ao longo dos séculos, foi interpretada de forma literal. Nessa visão, Lúcifer não se rebelou contra Deus, tampouco participou de uma guerra nos céus. Faz pouco sentido imaginar que uma criatura, por mais poderosa que fosse, teria força para desafiar seu Criador. Afinal, a hierarquia divina se funde em uma ordem onde o Criador é supremo, e nada no universo poderia ameaçá-lo ou tirar-lhe o poder. Outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar é a distinção entre Lúcifer e Satanás. Muitas vezes esses termos são tomados como sinônimos que muitos confundem. Lúcifer, diferente do que muitos acreditam, não é um demônio ou inimigo de Deus. Seu nome vem do latim e significa portador da luz ou estrela da manhã, uma designação que carrega em si o simbolismo da iluminação, do esclarecimento e da verdade. Satanás, por outro lado, representa um arquétipo de oposição ou do mal em algumas tradições. Então podemos pensar que essas são figuras distintas, e associá-las uma a outra é um equívoco muito comum que limita nossa compreensão. Outro fato intrigante é que tanto Lúcifer quanto Jesus são, em certos textos, descritos como a estrela da manhã. Na hierarquia espiritual, essa posição não é exclusiva, é um título atribuído a seres elevados, que cumprem a função de guiar almas em sua evolução. Quando penso em Jesus e Lúcifer sob esse ponto de vista, vejo que não são opostos, mas sim colaboradores em esferas espirituais elevadas. Lúcifer, por exemplo, teria a missão de purificar as almas que já estão prontas para deixar o ciclo de reencarnação, enquanto Jesus as acolhe em seu processo final de elevação. Quando pensamos nos rituais de invocação de Lúcifer, é ilusório imaginar que ele pode ser convocado para atender desejos humanos como fama, riqueza ou poder. As forças que respondem a essas invocações são outras, mais densas, muitas vezes chamadas de quiumbas, seres que se alimentam dos desejos humanos. Lúcifer não responderia a esse tipo de chamado, por atuar em um nível de consciência muito superior, onde interage com almas que já transcenderam as limitações do ego e das ambições mundanas. Portanto, os que afirmam invocar Lúcifer podem estar, na verdade, em contato com forças astrais inferiores que apenas se aproveitam da ingenuidade dos praticantes. Quando pensamos que Lúcifer deseja a destruição da humanidade e consideramos o poder mitológico atribuído a ele, podemos inferir que essas ideias estão incorretas, pois se ele tivesse tal poder, por que já não teria destruído a humanidade? Quando pensamos no significado de seu nome, podemos pensar também que ele pode ter a função de purificar e elevar as almas, ajudando-as a se libertarem dos laços com o plano material. Assim, sua missão poderia ser justamente a de preparar as almas para ascenderem a um estado mais elevado, onde não há mais apego a emoções densas, desejos materiais ou conflitos internos. Por isso, Lúcifer pode ser um agente de transformação, cuja função primordial é iluminar e purificar a consciência. Quando refletimos sobre as diversas representações de Lúcifer, podemos perceber algumas inconsistências quando as observamos entre diferentes tradições e culturas. No cristianismo, ele é comumente descrito como o príncipe das trevas. Um príncipe. Onde estaria o rei das trevas para liderar essas hordas infernais? Em religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e a Quimbanda, existe uma figura chamada Exu Lucifer, que atua em favor da justiça e do equilíbrio. Nomes bem similares com entonações diferentes e figuras distintas do arquétipo demoníaco. Essas diferenças podem indicar que Lúcifer representa características e funções que mudam de acordo com o contexto, e que talvez ele não seja um vilão universal, mas sim uma força arquetípica de transformação. Nesse sentido, podemos inferir que Lúcifer pode não ser o ser maligno e demoníaco descrito em tantas tradições. Da mesma maneira que estamos revendo o lugar de Maria Madalena. Será que Lúcifer poderia atuar em planos superiores? E sua presença tem a função de nos inspirar a buscar nossa própria purificação e iluminação? O que vemos nas diferentes tradições religiosas é que não há uma força que deseje verdadeiramente a destruição da humanidade, mas que as forças espirituais trabalham em prol da nossa evolução. Pois o conceito de destruição pode ser visto como uma desconstrução necessária, para que o novo possa nascer. Lúcifer pode não representar o mal, mas uma etapa necessária na jornada da alma em direção ao autoconhecimento e à verdade. Sob essa perspectiva de Lúcifer, somos convidados ao questionamento:
discernimento e a busca do conhecimento verdadeiro, livre de ilusões ou dogmas rígidos. Incitados à iluminação e que as trevas, em vez de ser um destino final, seja uma etapa de preparação para que possamos encontrar a verdadeira luz. Se olharmos para Lúcifer sob esse ângulo, podemos ampliar nossa compreensão da espiritualidade, onde bem e mal são partes de uma mesma trajetória rumo ao despertar espiritual. E você, o que acha? Lúcifer é um anjo caído, um portador de luz, ou algo completamente diferente? Deixe sua opinião nos comentários, e não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Obrigado.